Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um EdusCast. Agora com essa série especial de Seven Summit 2024. Eu tô com uma convidada muito especial aqui, Ivana Moreira. Ela é jornalista e fundadora do Canguru, certo? Isso. Conta um pouquinho quem é você, o que é o Canguru, conta um pouquinho desse projeto para nós, Ivana. Então, eu sou, como você disse, eu sou jornalista de formação e tive uma carreira muito tradicional aí nas grandes marcas de mídia do país. Mas em 2015, eu tive um desafio com meu filho caçula, que tinha umas questões de transtorno, teve um diagnóstico, e de repente eu percebi que eu ia precisar ser uma mãe muito diferente para aquela criança do que eu tinha sido para o meu filho mais velho, sabe? Quando ele vai precisar de mim com habilidades que eu não tenho. E aí eu tive uma grande ideia. Eu falei, nossa, eu preciso de mais tempo para essa criança. Eu vou empreender, porque empreender é fácil, né, gente? Eu vou poder ter uma carreira mais flexível. Na verdade, descobri que não, que foi muito diferente a jornada. Sim. Mas eu comecei a estudar muito sobre o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na infância, o papel dos pais, autoconhecimento. Descobri uma coisa chamada educação parental, que nada mais é do que ajudar pais e mães a serem pais e mães melhores. Hoje, a psicologia e a neurociência provam que as vivências entre pais e filhos na infância definem características que as crianças vão carregar para a vida adulta. Legal. Então, as dicas que a gente tem, como adultos, têm uma relação com a infância da gente. E aí eu criei, a Canguru foi se transformando, já pivotei o negócio várias vezes, para se transformar numa edtech que apoia o desenvolvimento dos pais. E aí veio uma esteira de produtos ao longo dessa história que começou em 2015. Que legal, que legal. Até você trouxe um pouquinho sobre a educação parental, a gente vai falar muito sobre isso, e sobre empreendedorismo, que na verdade está conectado aí na sua jornada, né? Para quem está em casa, se você puder explicar até um pouquinho mais o que é a educação parental e qual é o impacto dela, como você já trouxe um pouquinho mais aprofundado, porque antigamente a gente não tinha isso, né? Sim. A gente até brinca que hoje a gente tem que lidar com algumas frustrações ou sentimentos, né, do que de fato a nossa criança, né, viveu. Conta um pouquinho para quem está em casa, o que é educação parental, até para a galera entender um pouco mais, Ivana. Embora eu esteja falando de uma história aí que já está indo para completar 9 anos, quando eu falo educação parental, as pessoas ainda olham para mim e falam, do que você está falando? Exatamente. Porque no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, tem pouco mais de 40 anos essa área de estudo. E no Brasil, não chega a 15. Então, assim, é uma área de estudo nova. As pessoas acham, existe um imaginário coletivo que a gente nasce sabendo ser mãe e pai. Tipo, você vai se espelhar ali em como você foi criado e tudo bem, vai dar tudo certo, você aprende ao longo do caminho. E não é verdade. A gente estuda para exercer as nossas profissões. E a gente dedica 4 anos numa faculdade para se tornar jornalista, engenheiro, médico, o que for. E a missão mais importante da gente, que é criar um outro ser humano, desenvolver um outro ser humano, a gente não estuda nada. A gente acha que nasceu sabendo. E é uma responsabilidade absurda, né? A principal. O futuro, eu sempre falo, assim, a gente não vai melhorar, fazer um futuro melhor para os nossos filhos. A gente faz filhos melhores para o mundo. A gente reclama dos políticos de hoje, de corrupção. Se as pessoas forem melhores, esses problemas, essas mazelas sociais vão acabar. Sim. Então, a gente precisa tratar do desenvolvimento na base. E aí, a gente está nesse movimento para que as pessoas entendam, compreendam o que é educação parental no Brasil, levem isso a sério e coloquem na própria vida. Porque é muito comum, assim, eu costumo, quando eu vou fazer palestra, eu sempre pergunto, quem apanhou na infância? Sim. Dependendo da faixa etária do público, todo mundo levanta a mão. Eu apanhei pra caramba na minha infância. Eu lembro do chinelo lá de couro que a minha mãe me batia. Significa que a minha mãe não me amava? Claro que não. Significa que ela também apanhou na infância dela e que ela não tinha informação, ela não tinha conhecimento sobre o impacto do castigo físico e de várias outras questões. Era a forma que ela tinha de amar ali, né? Era como ela achava que tinha que educar e ensinar, me ensinar a ter limites. Sim. Hoje a gente sabe os reflexos disso. Não existe essa história de eu apanhei na infância e tá tudo bem, cara. Você só não sentou no terapeuta ainda para entender o que foi, porque as consequências já foram provadas. Tanto que hoje existe uma lei, a Lei da Palmada, que proíbe castigo físico. Isso tudo é em conhecimento. Essa é a primeira geração, quem tem filho pequeno hoje, de 0 a 6, é a primeira geração de pais que tem acesso às informações do impacto desse tipo de educação não respeitosa na formação do adulto, no desenvolvimento da pessoa do futuro. Então,
a gente está na época propícia para fazer a grande transformação. Por isso, a grande importância da gente difundir a educação parental, o desafio aí dos profissionais que estão envolvidos nisso. Inclusive, assim, para já agradecer muito a Eduz, não só o apoio que eles dão para Canguru, mas todas as empresas de parentalidade, os infoprodutores nessa área. Eu vim por causa de uma parceira, já trouxe vários outros produtores para a Eduz, porque essa é uma área que a Eduz entendeu muito, né? A primeira pós-graduação em educação parental é uma parceria com a Eduz, com o apoio da Eduz. Os nossos eventos hoje, a Eduz nos apoia. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui com players que entenderam. Sim. Que comece, a gente fala de família aqui o tempo todo, né? A gente está aqui no Seven e todo palestrante que sobe está ali falando desse exercício de autoconhecimento e de família. O Eugênio começou, na verdade, a palestra dele apresentando a família dele, né? Exatamente. É sobre isso. E é muito gostoso ter esse papo com você agora, Ivana, porque eu, particularmente, estou num processo aí de recém-mãe formada. Eu até brinco, né, com o pessoal. E a gente precisa olhar, de fato, né, para essa educação respeitosa. Eu até já ouvi e acompanho muito sobre, né, a educação parental, sobre a educação respeitosa, na verdade, porque o futuro que a gente quer, ele está dentro de casa, como você trouxe. Então, a gente pode começar mudando o nosso mundo ali, né, para automaticamente o futuro ele ser um futuro transformado. E eu tô nesse desafio. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil a gente trabalhar e ficar em cima da educação respeitosa, porque existem várias outras coisas, porém com apoio e com mentores, né, que te ajudem, né, Ivana? E esse é o grande desafio, de falar com as famílias lá na ponta, de pegar uma mãe que está aí no início da jornada e ela entender que ela precisa de ajuda, como em várias outras áreas. E a gente tem aqui mentores de várias áreas de desenvolvimento, que você precisa de apoio. Porque só recorrer, muitas pessoas têm certeza que não querem repetir o modelo dos pais. Porque reconhecem todas as feridas e todos os traumas ali. Mas, ao mesmo tempo, não sabem qual é o modelo. A gente tem que aprender. E existem hoje profissionais preparados para ajudar. Eles não vão, os educadores parentais não vão criar os seus filhos para você. Eles vão te dar as pistas, eles vão te mostrar ferramentas, eles vão te explicar sobre desenvolvimento infantil, que é uma coisa que você não é obrigada a saber. Você, de repente, é uma profissão completamente diferente, nunca estudou nada disso. E com a informação, você entende como você pode impactar positivamente o desenvolvimento do seu filho ou negativamente para você evitar. Então, é um caminho fundamental. E olhando até para o que você falou, a Eduz, né, tem essa parceria, é muito bacana olhar também para o interno, né? Nós, né, como colegas da Eduz, nós já participamos de alguns treinamentos, exatamente para entender algumas coisas que a nossa criança, né, lá no passado, viveu. E não que eu não quero repetir, porque quando a gente tem filho, e o que você trouxe, isso aconteceu comigo. Só não quero repetir o que os meus pais fizeram. Ponto. Só que nisso a gente pode errar muito mais. Não, errar inclusive mais do que eles. É só errar diferente, né? Exatamente. E quando a gente fala nasce um bebê, nasce uma mãe, realmente nasce. Mas ela precisa de ajuda. Ela precisa de apoio. E hoje eu sinto que muitas mães, elas têm essa preocupação de como que eu vou educar? O que eu vou fazer? E às vezes acaba, como hoje existe uma consciência de que o seu papel é muito importante, também gera uma pressão que aí vai para o outro extremo. E aí, se você viveu, se você foi criado num modelo muito autoritário, você tem uma tendência a ficar muito permissivo, porque você não quer repetir aquelas coisas e as frustrações que você traz. E aí você vai para o outro modelo que é tão ruim quanto. Exato. Porque o que importa é a educação do equilíbrio. Exato. E eu falo até por mim, assim, eu vim de uma história de muito autoritarismo ali no modelo de criação, e eu tive muita dificuldade, tenho até hoje, com os meus filhos, de colocar limites, porque na minha cabeça eu não quero aquilo que eu vivi. E aí eu deixo a corda solta demais. Então, é só estudando. Tem uma inglesa que eu adoro, chama Lorraine Thomas. Ela é uma das precursoras aí de coaching parental na Europa, best-seller. A gente trouxe ela para um dos nossos eventos uma vez no Brasil, e ela fala exatamente isso. Lá no fim da jornada, o trabalho mais importante que você terá feito como mãe é a educação dos seus filhos.
tem orgulho do que você fez. Então se prepare para executar isso. Que você possa lá no fim da jornada olhar para trás e falar, cara, como eu contribuí? Isso significa ser uma mãe perfeita? Não, nem existe perfeição. Mas de uma mãe consciente. Sim. Que sabe e que todos os dias se esforça ali para dar as ferramentas de desenvolvimento melhor para o filho. Que às vezes é deixar o filho ser frustrado e aprender com isso, né? Não é só lidar deixar com as o mundo emoções, perfeito. Né? Exatamente. Esse é o ponto. Assim, é você ajudar o seu filho a aprender a lidar com as emoções, a gerenciar as emoções. E o mais legal disso é que para ensinar o seu filho, você vai passar por um processo de cura pessoal, porque você vai ter que aprender a lidar com as suas. Eu te digo que nesses anos, quando eu fui estudando cada vez mais para o negócio, para atuar, para empreender nessa área, eu entrei assim numa viagem pessoal que teve uma hora, eu costumo até brincar, eu falava muito, olha, não sei se eu virei uma mãe melhor, mas eu virei uma pessoa melhor. E aí um dia alguém me falou assim, Vânia, tipo, esse é o segredo, se você vira uma pessoa melhor, naturalmente você vira uma mãe melhor. É claro que você virou uma mãe melhor. Sim. E eu tenho consciência disso, assim. Hoje eu sei que as interações com os meus filhos melhoraram muito, mas porque a chave que mudou em mim foi a chave da pessoa. Sim. Não é um processo fácil, não. É doloroso, é difícil. Só quem é mãe sabe. Quanto a gente tem que olhar para o espelho ali várias vezes. Sim. Mas é muito bonito de ver. Você estava falando que tudo começa pela família. A gente sempre fala na Canguru transformar o mundo uma família de cada vez, começando pela sua. Perfeito, perfeito. Acho que esse recado, na verdade, até para quem está em casa, né, é muito importante. Quer transformar algo, comece com você, né? Internamente, na sua família, isso é muito importante. Ivana, até olhando aqui para esse assunto, eu particularmente adoro e amo me aprofundar nesses assuntos, mas lá no começo, quando você começou a empreender, como foi para você suas parcerias? Quem você buscou nesse começo para te ajudar? Porque a gente sabe que o empreendedorismo, né, como até você trouxe, não é fácil. Nossa, tem desafios, né? Eu vou dizer assim, eu atuo nas duas áreas mais difíceis. Empreender é uma jornada muito difícil, como a jornada da maternidade é desafiadora. Mas eu acho que eu fico pensando, se eu soubesse tudo que eu descobri ao longo da jornada, talvez eu não tivesse nem começado. Eu comecei assim, eu era uma profissional CLT ali nos veículos, né, com tudo muito... Acho que uma empreendedora, porque eu já fazia muita coisa ali dentro. Acho que essa coisa, né, quem tem essa coisa do empreendedorismo desenvolvido, você empreende onde você estiver. Sim. Você empreende na empresa de outra pessoa. Só muda o formato. Quando eu resolvi pedir demissão, eu estava na editora Abril, e eu pedi demissão por causa dessa questão. Eu queria uma jornada mais leve por causa da questão do meu filho, do Gabriel, e eu resolvi fazer... tinha uma ideia ali de um negócio que eu podia começar. Começou como um portal de notícias. A Canguru começou como uma revista e um portal de notícias. Eu comecei pelo jornalismo. Depois ela foi virando outras coisas. E como eu não entendia nada de negócio, eu resolvi fazer o Empretec do Sebrae, que é uma imersão. Sim. Na época, eu falava para todo mundo, nossa, se eu não tivesse feito o Empretec, eu não teria aberto a Canguru. Aí, agora eu já falo assim, meu Deus, se eu não tivesse feito o Empretec, talvez eu não tivesse me jogado nessa. E falo brincando, porque é muito difícil. Sim. É uma montanha russa. Eu brinco, tem dia de tudo. Assim, de manhã você acha que vai ficar milionário. De tarde vem um BO que você sabe que você está arrasado, você fica com medo de quebrar. Sim. Porque é muito rápido. Um os desafios que acontecem. Você precisa se reinventar o tempo todo. Uma coisa que eu aprendi muito foi que você leva as suas questões do CPF para o CNPJ, e às vezes a empresa está com problemas que tem a ver com coisas que você não resolveu como pessoa física. Sim. Mas eu acho que o que me ajudou muito era uma coisa que eu já tinha muito desenvolvida do jornalismo, que era um networking poderoso. Eu já tinha uma agenda de contatos muito forte, dos meus entrevistados, das pessoas. Eu tinha um programa de empreendedorismo na Band, então eu entrevistava muito empreendedores. Que legal. Tudo bem que eu não fazia as perguntas certas, que eu só queria saber do sucesso. Eu devia ter perguntado mais dos perrengues, né? Porque o jornalismo... Os bastidores, né? O jornalismo só entrevista as pessoas quando eles já são sucesso, quando eles já estão ganhando milhões, aí vira pauta. E eu falava muito dessa história final. Eu até perguntava assim, qual foi o seu maior desafio? Sim. Mas eu não dava muita bola para essa etapa, né? Porque a gente estava lá falando para inspirar as pessoas. E isso ajudou muito, porque eu não fui uma empreendedora que, tipo, eu tinha um dinheiro para investir um capital que eu comecei, não.
por muito tempo eu brincava, eu tenho até vergonha de contar quanto que era o dinheiro que eu tinha, que as pessoas não vão me levar a sério. Mas os parceiros, porque a única moeda do jogo não é dinheiro. Não. E acho que nisso eu sempre fui muito feliz, assim, de ir construindo parcerias e olhando muito os dois lados. Porque a parceria que dura é a ganha-ganha. Cara, se só você está tendo benefício, essa parceria vai acabar logo. Sim. Se você está pensando que o seu parceiro também está ganhando, cara, isso continua. Então, na Eduz é uma coisa muito assim, eu me preocupo muito de oportunidades que eu posso criar com a Eduz, porque eles criam muitas oportunidades para mim. E aí a gente vai crescendo na parceria. É uma parceria mesmo, né? Então, no princípio, quando eu comecei com um portal e com uma revista impressa, assim, a gráfica foi fundamental. E eles queriam um novo produto. Então, eles criaram uma condição muito diferenciada para mim, porque eu não tinha fluxo de caixa para aquilo. Uma rede de agências que me ajudou a captar anúncio no princípio. Assim, que legal. Todo mundo. Assim, eu só comecei a Canguru porque eu comecei com uma rede de parceiros fundamental, de gente que estava me apoiando para ganhar junto comigo e não para ganhar em cima de mim. Sim. Que eu acho que isso a gente precisa desenvolver esse olhar, sabe? Quem são as pessoas que estão apostando no seu sonho com você? Isso é importante. Que eles estão olhando para o médio e longo prazo junto com você, eles não estão querendo só o seu dinheiro ali naquele primeiro momento. Sim. Porque eles criam as condições favoráveis. Então, quando as coisas ficaram difíceis, e as coisas ficaram difíceis na Canguru muitas vezes, em diferentes etapas, essas pessoas foram as que me salvaram. Ao longo desses anos, inclusive, eu fui desenvolvendo outros negócios além da Canguru. Hoje eu tenho outras coisas além da Canguru. Legal. E isso foi fundamental. Então, eu crio eventos presenciais, experiências presenciais para infoprodutores hoje. Assim, que legal. É um negócio paralelo. E eu sempre falo, cara, os seus parceiros, para começar, eles são fundamentais. Sim. Porque eles estão ali com vocês. Quando dá ruim, o cara não te abandona. É parceiro mesmo, né? Tem que estar ali do Não lado. é uma relação assim de fornecedores só. Sim. O cara que sabe, assim, quando tá bom eu continuo com você. Perfeito. Então me ajuda a ficar bom. Sim. E acho que essa é a grande lição. Assim, eu devo muito a minha história como empreendedora a uma rede de networking que me ajudou muito e que se tornaram parceiros para todos os momentos. Isso é legal porque a Eduz também acredita muito nessa parceria, tanto que a gente tem o time de agências, o novo, depois até a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Matches, que é essa conexão de parceiros, né? A gente precisa, sozinho não dá, essa rede de apoio, ela precisa em qualquer área da nossa vida, né? Sim. Seja ela como mãe, seja ela como empresária, né? Seja ela em diversos momentos. E a gente está caminhando já para o final, Ivana. Eu gostaria de ficar aqui mais tempo, porque eu amo esse assunto, né? Se deixar a outra faladeira vai falar aqui o Seven inteiro. A gente ama, né, esse assunto. E eu queria que você desse até uma dica para quem está em casa e quer empreender exatamente nesse nicho. A gente sabe que tem um leque de oportunidades, mas qual estratégia que você poderia trazer? Como a gente falou, não é fácil. Tem os perrengues de empreendedorismo. Você não chegou aqui pulando um degrau, né, e já está aqui. Você passou por algumas coisas, como você mesmo trouxe, que precisou de parceiros, quebrou algumas vezes, né? Sim. Não tem como. Precisou se reinventar diversas vezes, como você falou. Qual uma estratégia assertiva para facilitar quem está começando? Não que Nesse vai nicho ser específico, assim, isso, na educação parental? Na educação Tá. parental, mas olhando mesmo para, olha, se eu soubesse disso aqui no começo, eu acho que seria mais fácil. Então, existe um movimento de pessoas querendo trabalhar, empreender na área da educação parental. E a primeira coisa que eu diria investe na formação, na qualidade do seu conteúdo, da sua intervenção. Porque isso é uma base que é fundamental. O resto a gente vai refinando e aprendendo. Mas se a sua base de conhecimento não for boa, o mercado vai separar o joio do trigo. Então, como está entrando na modinha, assim, né? Aquele mercado que vai explodir, a gente está vivendo isso agora. Sim. Um dos produtos que a gente criou foi o Congresso Internacional de Educação Parental para reunir só quem está empreendendo na educação parental. É um encontro anual para a gente trocar. Então, eu vou lá como um dos players desse mercado. A gente vai aprender. Mas se você não for bom, não tem nada que vai resolver. Então, investe na qualidade de formação, escolha boas certificações, bons programas para você ser um bom educador parental. Entenda dessa área de fato. E monte a sua rede
de parcerias. Perfeito. Então, um bom movimento é você estar nos eventos como o Seven. Por que é tão importante a gente estar no Seven? Você está se conectando com infoprodutores, com pessoas que estão nesse mercado, que estão enfrentando os mesmos desafios que você. Então, a troca é muito potente. Então, sim, se una neste movimento, veja quem são as outras pessoas, quais são os encontros, os grupos que estão reunindo outros empreendedores da educação parental para estar junto. E saiba que nessa área é desenvolver o potencial empreendedor mesmo, porque a gente está falando de uma área nova, que as pessoas não entendem, a gente está evangelizando o mercado, catequizando. É isso. Então precisa saber que não está nada pronto. Ninguém vai ligar para você assim, quero contratar um educador parental. Cara. Isso é errado. Você é que vai criar mercado e oportunidade. Então, se jogue nesse desafio. Mas tem um lado lindo, que quando dá certo é maravilhoso. Os feedbacks depois, né? E ver tudo isso acontecendo é maravilhoso. A transformação acontecendo. Você realmente pode salvar uma família. É muito lindo quando as pessoas dão o retorno sobre o efeito nas relações pessoais, como isso melhora para todo mundo. Melhora toda a família, né? Não só um ponto específico, né? Isso é incrível. Então, eu acho que para mim aqui ficou muito claro, movimente-se e esteja no movimento, né? E sempre com qualidade, né, Ivana? Eu acho que isso a gente precisa em todas as áreas, não só nesse nicho específico, mas a qualidade do que você entrega é importante, né? É importante essa conexão e a verdade com quem está do outro lado, né? Bom, a gente vai caminhar para o final. Eu queria agradecer a sua participação rápida, mas super incrível. Agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, difundindo um pouco mais essa área aí onde eu estou empreendendo e convidando todo mundo a conhecer. Se você não é mãe nem pai, você é filho de alguém. A educação parental também ajuda a repactuar as relações com os pais da gente. Então, se joga aí nesse conteúdo. Que show, que show. Gente, a gente vai ficar aqui, mas teremos vários outros episódios aí, então fiquem ligadinhos, compartilhem, comentem. Nós vamos deixar o Instagram também da Ivana aqui, caso vocês queiram entrar em contato com ela, tirar algumas dúvidas. Estou à disposição. Tem conteúdo pra caramba pra gente falar, mas precisamos finalizar. Muito obrigada, Ivana, gente. E até a próxima, viu? Até a próxima. Um beijo pra todo mundo. Valeu, gente.